Você que veio preparado para a vigília, por favor, abra sua Bíblia comigo. Você que está em casa, nos acompanhando aí pela internet, o Senhor me deu uma palavra, colocou meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Joel, capítulo de número 2 e o versículo de número 12. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 12. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Pastor Carlos Maia, meu amigo, muito obrigado, e é um privilégio poder servi-los, tá? Eu estou com dois amigos ali, Pastor Adão, Gesmiel, e são homens de Deus, que nós temos uma história aí juntos. Eu cresci vendo Adão pregar e aprendi a orar com o Gesmiel. E nós oramos há mais de 10 anos juntos já, né? São homens de Deus. E é um privilégio poder estar com eles aqui nessa noite. Queridos, você que encontrou, está escrito assim, versículo de número 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e deixará, se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos, os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escarnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Preste atenção aqui. O Senhor me deu uma palavra muito séria para essa noite, e eu quero entregar aqui e ser fiel àquilo que o Senhor me entregou. Eu sei que está sendo gravado aí, e toda a responsabilidade quando se ministra a palavra do dono da palavra. Eu quero falar sobre as 3 dimensões de uma crise. O texto que li é o profeta Joel que escreve. Talvez ele está inserido em um contexto de desestabilidade econômica. Só que para você compreender o que está acontecendo aqui, capítulo de número 1, está se desenhando uma crise. Essa crise é proposital, porque essa nação havia abandonado o Senhor. Para ser específico, aqui o endereço é para ajudar. O profeta começa alarmando um período calaminoso, porque se você pegar o capítulo de número 1, você vai ver o Senhor dizendo a Joel: Joel, filho de Petuel, aconteceu isso nos vossos dias ou no dia dos vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, os vossos filhos narrem aos filhos deles, e estes às gerações futuras. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o gafanhoto migrador, comeu o destruidor.
ébrios, choram, porque o vinho foi tirado da vossa boca. A figueira, a romoeira não estão dando fruto, o pasto se secou, os rios se secaram, o céu travou, não tem chuva, a semente apodreceu embaixo do torrão. Então quem semeou não colheu. Se a semente não germinou, não tem cereal. Se não tem cereal, não tem trigo. Se não tem trigo, tem fome. Se não tem trigo, não tem pão e tem fome. Chorem os ministros do altar, os sacerdotes. A terra está enlutada. Há uma crise catastrófica acontecendo. Joel está no meio dela. Só que a primeira dimensão de toda a crise, ela não inicia do dia para a noite. Ela é degradativa. A primeira crise é espiritual. Você entra em uma dimensão espiritual de queda. Essa nação aqui abandonou o Senhor. Essa nação aqui deixou os princípios pré-estabelecidos pelo Senhor. E o tablet descarrega agora. Estão vindo de outro culto. Essa nação, ela primeiro abandonou o Senhor, abandonou os princípios pré-estabelecidos, abandonou Deus, abandonou a palavra. Juízes capítulo de número 2, versículo de número 10. E levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem os feitos que havia feito por Israel. Então, a primeira dimensão de uma crise, ela se inicia no espiritual. A pessoa perde a sensibilidade. Segundo, ela perde o amor pelo sagrado. Terceiro, perde o amor pelo culto. Toda a crise inicia assim. Essa nação aqui, de Joel, capítulo de número 1 e capítulo de número 2, ela está afundada. E vem cá, permita-me fazer um paradoxo com a nação brasileira. Você permite? Vamos fazer um paradoxo com a nossa nação. O momento que vivemos é proposital a isso. 1985 foi sancionada uma lei federal. Nós que somos chamados, nós que temos origem judaico-cristão, que professamos a nossa fé, temos o direito de culto, temos a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, temos princípios embasados na Constituição da família, que guarda o direito da vida. 1985 foi sancionada uma lei onde se proibia a Bíblia nas escolas. Sabe o que é antagônico? Que pode ler em presídio. Se lessem nas escolas, talvez muitos não iriam para presídios. É aí que nós começamos um declívio. É aí que nós começamos em queda. Porque tiraram a palavra. Depois começaram a tocar em princípios que foi estabelecido. E nós que éramos chamados de protestante, o povo que saía, a igreja que mostrava para que veio. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte. Nós que éramos protestantes, agora basta-nos o gospel e está tudo certo. A gente conhecia um crente apenas de olhar para ele. Não vem falar, pastor, vem falar de uso e costume. Longe disso, tem algo muito mais sério que uso e costume. A gente conhecia um crente de olhar para ele. Pastor, você veio falar de roupa? Claro que não. É muito superficial para o que eu quero propor. Quantos de vocês já estiveram na fila de um banco, em uma lotérica? Você estava paisano, talvez bermuda, calça jeans, uma camisa normal, casual.
e alguém chegou para você na fila e diz assim: vem cá, você é crente? Aí você diz assim: pela graça de Deus, sim. E quando é 2 pentecostal, irmão, o trem fica estreito. Mas espera aí, você não estava de cocó da Assembleia de Deus, você não estava de roupa que te identificava. Como é que ele descobriu que você era crente? Paulo diz que o Espírito que está em nós testifica com o que está em vós, que ambos somos filhos do Deus Altíssimo. Isso aqui é essência, não é aparência. Porque quando você sabe o que você tem dentro, o estereótipo é o que menos importa. O que nós perdemos foi identidade, porque nós começamos um declínio. Decidimos sair às ruas, gritando aos pulmões, dizendo: somos de todos. Saímos em marchas para Jesus, em marchas ecumênicas, a igreja que dá as mãos com o mundo, e gritamos aos pulmões dizendo: somos de todos e somos para todos. Aí surge uma teologia maligna chamada hipergraça, onde o camarada pode ter uma vida toda arrebentada, toda arregaçada, é adúltero, é prostituto, é drogado, e ele diz que é cheio do Espírito. Aí surge esse movimento que você está vendo aí. Não, porque aqui a gente é cheio do Espírito. Cidadão que não tem caráter, safado que se diz pastor que não tem caráter, faz todo tipo de ato libertino e diz que é sacerdote. Mentira. É porque a graça me atingiu. Mentiroso. A graça não te atingiu coisa nenhuma. Eu vou concordar com você que Cristo é para todos. Cristo é para todos. João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou, Ele deu o único Filho para que todos. Cristo é para todos. No tanque de Siloé ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Vinde a mim todos vós que está cansado, sobrecarregado, oprimido, e eu vos aliviarei. Então você concorda comigo que Cristo é para todos? Sim. Só que não confunde as coisas. Cristo pode ser para todos, só que o Espírito Santo é obra exclusiva da igreja. Prova na Bíblia, pastor. Te provo. João capítulo de número 14: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei o outro Consolador. Espera, o Espírito da verdade. Então quem anda na mentira não é cheio do Espírito. O Espírito da verdade. Por quê? O mundo não pode receber, mas Ele habita em vós. Então o Espírito é pedido pelo Filho, enviado pelo Pai e recebido pela igreja. Se é o Espírito da verdade, o mundo não recebe. Então não confunda as coisas. Cristo é para todos, mas para ser cheio do Espírito, santificação busca depois cheio. Com isso, nós começamos um declínio espiritual. A nação começa um declínio espiritual. É a primeira fase, é a primeira dimensão de uma crise. Apostasia. E o que é apostasia? Abandono de Deus, abandono da palavra, abandono do culto. Qual é o segundo estágio? O segundo estágio é a decadência moral. Porque toda decadência espiritual leva a uma decadência moral. Uma arrasta a outra. A nação que foi votada em 1985, que proíbe a Bíblia nas escolas, que vem caindo ano após ano, quando chega meados de 2000, para ser específico, 1998, inicia um movimento na Paulista, em São Paulo, 2.000 integrantes, ainda um pouco tímido, mas ele já estava mostrando para que vieram, gritando e aos berros, dizendo: queremos o nosso direito, o direito da minoria desfavorecida. A parada gay que ganhou força em 2002 tem o nome científico de LGBT.
E eles vêm ganhando proporção. Só que isso é o resultado de uma nação que começou a apostasia, começou a abandonar o culto, começou a abandonar o Senhor e vai caindo em uma decadência moral ano após ano. É só você olhar. Foi votada a legalização do aborto, colocada em pauta. Logo em seguida a legalização da maconha. Porque para quem é carnal e para quem já abandonou os princípios do Senhor, a imoralidade é algo normal. Começamos um declínio moral. Começamos uma descida ladeira abaixo. E eles começaram a ganhar espaço, viu? Porque aonde a igreja deveria chegar, nós seguramos o pé. E eles começaram a assumir cadeiras que eram para a igreja. Eles começaram a assumir universidades que a igreja deveria estar lá. Eles começaram a ganhar espaço no parlamento, na televisão, em horários nobres. E não se engane, essa minoria já mostrou para que veio. Eles querem implantar o viés ideológico deles. Está aí para todo mundo ver. E eles vão ganhando força. E nós, a igreja do Senhor, que Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal for insípido, se ele perdeu o sabor, para nada presta. Ah, pastor, mas sal é para provocar equilíbrio. Aí que você se engana. A principal característica do sal, na onde Jesus está falando, é para provocar sede. Me explica melhor isso. No capítulo de número 4 de João, Jesus olha para aquela mulher e diz: se eu te der dessa água, tu nunca mais volta aqui no poço. Para os discípulos, Jesus aponta para eles e diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Apontando para nós, ele diz: vocês provocam sede, mas quem mata a sede sou eu. Como é que eu vou provocar sede? Porque você vai viver de uma excelência tal. Você vai viver na dimensão do Espírito, e quem olhar para a tua vida vai ter sede de ser cheio do Espírito. Quem olhar para você vai ter sede de ser igual, vai ter sede de ter uma fé como a sua, vai ter sede de ter a ousadia, a intrepidez como você tem. E quando as pessoas olhar para você, você diz: vem aqui que eu vou te levar na fonte. Quem mata a sua sede é Jesus. Paramos de provocar sede no mundo. O mundo olha para a igreja e vê um atrativo de domingo. Porque nós temos mensagem paliativa, não confrontamos mais. A boa maioria. Nos tornamos amigos do mundo. Isso aqui está muito sério. Essa crise moral foi ganhando tanta proporção, tanta força, que você liga a sua televisão às 6 da tarde, você vê eles pregando o que eles querem. Se liga a sua televisão às 8 da noite, quem assiste, quem liga, você vai ver que ele está ensinando tudo o que eles querem. Desconstituição da família tradicional, ataque aos pilares morais e éticos que nós cremos. Está aí para todo mundo ver. E nós estamos falando que está tudo certo e estamos vivendo um avivamento. Mentira. Não tem avivamento não. Bora para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Século de número 17. O grande avivamento da Inglaterra e da Europa. Século de número 18. As igrejas dominavam as faculdades. Todo o avivamento é proveniente de faculdade. Oxford foi berço do avivamento da Inglaterra, da antiga Inglaterra. Está na história. Só que nós crescemos. Somos uma instituição rica que não tem coragem de investir em quem vem. Responsabilidade minha. Está aqui, ó.
As nossas receitas arrecadam milhões, mas não temos escola. Aí os nossos filhos, dos menos favorecidos, vai para a escola pública, onde o governo federal dita o que ele quer ensinar. É por isso que estava essa confusão, viés ideológico. Vai ensinar sobre sexualidade na escola. Mas por quê? Filho de crente, família cristã, que não tem condição de colocar o filho numa escola evangélica, porque a mensalidade é alta. E quando nós acordarmos, vai ser tarde demais. Já teremos a liberdade de culto tomada. Só que a igreja não está preocupada, porque é um desenho de uma crise moral tão catastrófico. Olha o que o mundo está vestindo. Tem um filósofo francês que diz o seguinte: quanto mais depravado e mais escandaloso, melhor. O mundo tende a gostar daquilo que é escandaloso. Quer um exemplo? Quem se lembra do que aconteceu no Caldas Country em 2012? Sabe qual foi a manchete nos jornais internacionais? Alguns colocaram como Sodoma e Gomorra. Quem se lembra da Parada Gay de São Paulo de 2018? Isso é o resultado e o reflexo de uma nação que está moralmente falida. Quem se lembra da Parada Gay de 2020? Da Sapucaí de 2020? Profanaram símbolos cristãos. E está tudo certo. Porque nós estamos aqui no nosso reduto dizendo: está tudo bem. E eles vão ganhando vez e voz. E a gente grita dizendo: estamos vivendo um avivamento. Mas que avivamento é esse? Que a gente não consegue mudar a nossa geração. Que avivamento é esse? Que a gente não consegue formar na mentalidade dos nossos adolescentes o que é temer o Senhor. Não temos universidades com relevância e arrecadamos para isso. Não temos escola. Eu posso falar porque eu conheço. Busca as escolas evangélicas de Goiânia. Veja o valor da mensalidade. Filho de irmãos que são fiéis, não tem condição de colocar o filho lá. E ele vai para onde? Para a escola pública. Vai ser ensinado segundo aquilo que o Estado quer. Aí ele vai chegar em casa e questionar o pai: não, mas lá eu aprendi assim. Mas isso é uma negligência nossa, é uma negligência da igreja, e isso vai custar muito caro. Vai custar caro. Porque enquanto alguns estão nos redutos, falando para você ficar em casa, e fica quem tem condição, estão exacerbados. E reino, zero. Só que essa crise moral também chegou na igreja. É só você pegar os dados. O índice de divórcio dentro da igreja hoje é o mesmo do mundo. É o mesmo do mundo. John Piper diz o seguinte: os jovens que votaram há 7 anos atrás dizendo que eu vou subir ao altar puro, virgem, e vou me guardar para o meu cônjuge, 7 anos depois já se perderam no seu propósito. Se a gente é salvo, aonde é que a gente errou? Só que toda a crise moral, ela traz consigo uma crise econômica. Toda. Porque Deus sabe que o homem consegue viver sem Deus. Quantos bem-sucedidos não temem ao Senhor e estão vivendo? Deus sabe que o homem consegue viver sem escrúpulos, sem moral, sem ética. Ele consegue viver. Só tem uma coisa que o homem não consegue viver sem: dinheiro. Paulo diz que é a mola do mundo. Deus entra na porta da economia e fecha a porta. Aí vem a crise.
a fome, o desespero e um profeta. Deus trata com uma nação para atingir um local geográfico, que atinge uma casa, que atinge uma pessoa. É tão catastrófico essa fome que o povo está gemendo. As ofertas de libação do altar foram cortadas. Aí Deus levanta o profeta e diz assim: Joel, eu quero restaurar a nação. Senhor, e como que a gente começa essa restauração? Aí Deus diz para o profeta: coloca o povo para orar. Então a gente vai orar, Senhor. Porque quando Deus vai restaurar, Ele restaura o culto de uma pessoa individual, depois restaura o culto coletivo, depois restaura um culto geográfico, e esse lugar específico restaura a nação. Coloca o povo para orar. Aí o povo vai orar. Senhor, a gente já está orando. Aí Deus disse para o profeta: então jejuma. Agora vocês vão jejuar e vocês vão orar. Agora o povo está jejuando e orando. Mas para nós, para quem está com fome, para jejuar é do lado. O povo está jejuando e o povo agora está orando. Joel diz: Senhor, restaura a nação, restaura o povo, porque o culto foi perdido. Quando perde o culto, o intuito do culto não é trazer, o intuito do culto não é adoração. Por quê? Porque perdeu, e quando você perde a sensibilidade. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Se ele não tem prazer em vir, quanto menos ouvir. Aí ele perde a sensibilidade. Aí ele vem para uma vigília, para um culto que seja, ele senta e ele não consegue compreender o que está acontecendo na dimensão espiritual, porque ele é carnal. Porque a mentalidade dele é a mentalidade de um laodiceano. O que é que um laodiceano pensa? Eu vou para buscar. E culto não é para busca. Quem ensinou que culto era para busca, ensinou com o intuito errado. Culto é entrega, culto é oferta. Porque aqui eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Quem tem muito oferece muito, quem tem nada não oferece nada. Aí vem quem tem, quem não tem. É por isso que o culto de umas pessoas, você olha para eles e diz: o que é que esse homem está sentindo? O que é que ela está sentindo? A pergunta seria: qual é a busca dele? Qual é a busca dela? Aleluia. Aleluia. Só que a mente do laodiceano, no culto dele, é mais ou menos assim. Como que a mente do laodiceano pensa? A mente do laodiceano é mais ou menos assim: dependendo de quem vem, eu vou. Dependendo de quem prega, eu vou. Dependendo de quem canta, eu vou. Dependendo de quem vai estar, eu vou. Então o culto dele depende de quem vem. Ah, se o culto dependesse de quem viesse. Mas para Jesus resolver esse problema, Jesus disse: o meu culto não depende de quem vem. Porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou. Então nosso culto aqui nessa noite não depende de quem vem, porque ele é a garantia de culto. Porque aonde estiver 1, 2, 3, ele está. Calamassúria. Eremion de Calamaraçai. Aleluia. Senhor, e aí? A gente já está jejuando. A gente já está orando. Aí o Senhor diz: conclama uma assembleia solene. Quem é que faz parte dessa assembleia, Senhor? Da criança ao idoso. É para todo mundo. Reúne o povo. Toque trombeta em Sião. E olha aqui, esse tocar de trombeta aqui
era de dentro, era interno. Quando o perigo estava vindo de fora, se tocava a trombeta de dentro para fora. Mas quando tocava a trombeta internamente, significava que o perigo estava entre nós. Nós queremos alcançar lá fora, quando a gente não se alcançou nem a gente mesmo. Queremos tocar a trombeta para fora, quando nós precisamos ser alcançados aqui dentro. Quando a gente precisa começar a fazer uma autoanálise aqui dentro. Toque trombeta internamente. Joel está orando, jejuando, e Deus diz para o profeta: manda o povo fazer culto. Senhor, então nós vamos fazer culto. Faz culto. E começa um culto meio apático. Tirou os hinos da harpa, alguém começou a pregar, e Deus olhando o culto, Deus observando o culto. Deus diz para o profeta: isso aí não é culto não, está mais para missa, aonde um fala e todo mundo concorda, todo mundo fica calado. Culto é diferente. O meu culto é diferente. Senhor, então como é que é o culto? Culto é entrega, culto é oferta. É por isso que a Bíblia diz que no culto uns têm salmos, outros têm profecia, outros têm glória, outros têm variedade de dons. Isso é culto. O culto não define na busca, mas define na entrega. O culto da vigília, do dia 12, da segunda de primeira, ele não se limita às 22 horas. O culto não começou nas 22 horas. O culto de hoje começou em casa. Teve alguém aí que já entendeu. O culto dessa noite não se limita às 22 horas, Adriano. Esse culto começou ontem, começou na semana, quando você pegou a Bíblia e diz: hoje é dia de devocional. O culto começou quando você diz: essa semana eu jejum, porque eu quero me preparar para o culto. Esse culto começou quando lavando a louça, quando dirigindo o carro, em cima da moto, você lembrou daquele hino, aí você não conteve as lágrimas, aí a língua veio, aí você falou em línguas em cima da moto, alguém olhou para você e disse: não entende, é espiritual, o carnal não entende. Aí você começou a se encher dizendo: glória, aleluia, é hoje, é hoje. Aí você vem para cá no carro, ouvindo o louvor dizendo: é hoje, é hoje, é hoje. O culto não se limita a isso aqui. Aí a gente vai se enchendo, e quando chega nesse momento, a gente tem alguma coisa para oferecer. Calamachuja, calamandarai, sérgia, aleluia, nimionde calabraçuja. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Se tiver mais alguém comigo, eu quero te perguntar uma coisa, e a gente pode encerrar o culto agora. Você trouxe alguma coisa para esse culto? Tem alguma coisa para oferecer nesse culto? Se não tem, não tem problema, mas se você trouxe alguma coisa, em nome de Jesus, entrega o que você trouxe. Entrega o que tem na reserva. Recalabraçúria. É noite de você mostrar, é noite de você trazer. Quem tem, tem. Quem não tem, irmão, rebaçúria. Se você trouxe alguma coisa, pelo amor de Deus, entrega. Pastor, eu trouxe glória, então entrega. Pastor, eu tenho aleluia. Pastor, eu tenho línguas. Pastor, eu tenho discernimento espiritual. É noite de culto. Calamaraçúria. É noite de culto. Você que veio com alguém,
Se puder segurar na mão dele, fala para ele o seguinte: eu não sei o que você trouxe, não sei a quantidade de azeite que você trouxe, mas o que eu tenho dá para nós dois. O que eu tenho dá para nós dois. Essa é uma noite que o Espírito de Deus marcou para dar uma sacudida em você, para dar uma sacudida na gente. É uma noite que o Espírito Santo marcou para renovar a nossa estrutura, renovar a nossa força, renovar a nossa fé. Enquanto o povo está cultuando, enquanto o povo está adorando, o Senhor olha para eles e diz assim: chega! Chega! Chega dessa adoração mecânica. Chega desse culto mecânico. Eu não quero mais que vocês rasguem as vossas vestes. Rasga o coração. Rasgar as vestes é superficial. Qualquer um pode rasgar as vestes. As vestes de Estevão ficou aos pés de Saulo. As vestes de Jesus estavam nas mãos de um soldado romano. As vestes de José ficou na mão da esposa de Potifar. Rasgar a veste é superficial. Eu quero ver rasgar o coração. Porque quando o coração rasga, ele vai escorrer no cantinho do olho. Contra isso aí não tem como encenar. Quando o coração estiver rasgado, não tem como fingir. Eu te convido a rasgar teu coração na presença dele. Porque vai cumprir o que foi dito em 2 Crônicas 7,14. Se eu mandar a peste, o gafanhoto, e ferir vocês, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. O que falta para nós é um retorno genuíno à presença do Eterno. O que falta para nós é um arrependimento genuíno à presença de Deus. E quando nós achamos que está tudo bem, que está tudo certo, nós vamos viver um evangelho mentiroso, uma vida espiritual mentirosa. O cidadão está prestes à morte, à beira do colapso espiritual, e ele está achando que está tudo certo. Você olha para ele, parece um bezerro de presépio. Está tudo certo, e não está tudo certo não. Você está morrendo, mas você não abre o coração. Você está morrendo, não consegue sentir nada mais. Mas o orgulho, a soberba, a prepotência não te deixa abrir o coração. Você está olhando e está dizendo: está tudo bem comigo, e não está. Você está morrendo. E há um pedido de socorro. Pelo amor de Deus, reage. Faz alguma coisa. Fala para Deus: Deus, eu vou morrer mesmo. Eu não sinto mais. Eu entrei na vigília, mas eu não estou sentindo. Pede socorro. Pede socorro. Dá tempo ainda. Se arrependa. Confessa o pecado. Essa situação está te matando. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quando houver um arrependimento genuíno da nossa nação, Deus sarará a nossa terra. Deus não está apertando apenas uma pessoa, uma nação inteira. O circo está fechando para lideranças que estão negligenciando. Esse aperto é para chegar em lideranças que têm o poder e não fazem. Estão pensando só no seu bem-estar próprio, no seu conforto. E a igreja de Deus,
estão negociando princípios, negociando valores, em troca da política da boa vizinhança. Acorda, igreja. A coisa vai apertar. Hoje, eles abandonam os órfãos, mas no arrebatamento da igreja são eles que serão abandonados. Hoje, a igreja está no banco dos réus, mas no arrebatamento da igreja, os juízes estarão no banco dos réus. Só que Deus deixou para nós o que não deixou para o mundo: o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Eu quero orar por você. É uma noite de decisão, é uma noite de retornarmos ao Senhor. Que o nosso coração esteja voltado ao Senhor, que o nosso coração seja convertido ao Senhor, e que a nossa oração seja a oração de Jeremias: converte-nos a Ti, Senhor, renova os nossos dias como antigamente, ao menos que o Senhor esteja esquecido de nós. Você pode orar comigo. Eu me rasgo, Espírito Santo de Deus, restaura o nosso faço tudo, mas vem novamente. Devolve-nos a alegria da tua salvação. Encontra o nosso coração, Espírito Santo. Mas peço que é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória